dia a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Eu entrei aqui no programa rindo porque me falaram que eu estou vestida de Castelo Rá-Tim-Bum hoje, com as cores do castelo. Eu não sei vocês aí em casa, se vocês acharem que eu estou vestida de Castelo Rá-Tim-Bum, deixa aí no chat, junto de onde vocês estão falando e o comentário de vocês. E aí, eu entrei já nesse clima de segunda-feira para animar essa semana que é mais curta, mas nem por isso menos importante, porque tem indicadores importantes sendo divulgados, tem um monte de assunto para a gente falar. Hoje a gente vai falar dele, ele mesmo, do Tarcísio, não era do Trump. Pensaram que era do Trump? Não é do Trump. A gente vai falar do Trump também, então vamos falar dessa dupla de T de tragédia, então, T de Tarcísio e T de Trump e de tragédia. Vamos falar dos dois assuntos hoje, o tarifaço, que acabou tendo alguma redução ali no preço de alguns itens e já diminui a incidência aqui no Brasil, mas não completamente, isso ainda está em negociação. Outro assunto que a gente vai falar é a fala lamentável, na verdade, as falas lamentáveis de Tarcísio de Freitas em relação à educação e à condução aqui do Brasil. E além de tudo isso, tem focos, tem IGPDI, IGP10, então tem uma série de assuntos para a gente tratar com vocês e a gente vai passar a próxima meia hora falando sobre isso, mas antes já vamos passar pela nossa agenda, porque hoje, segundona, tem um monte de indicadores e falas importantes na agenda. Então já vamos começar aí logo de manhãzinha, porque a gente já tem às 5h15 da manhã na Alemanha, presidente do Banco Central Europeu, vice-presidente, na verdade, do Banco Central Europeu, Luiz de Guindos participa da 28ª Semana de Finanças do Euro, às 8 horas da manhã aqui no Brasil. Saiu o IPCS da segunda quadricemana de novembro, IPCS é um IPC, né, Índice de Preços ao Consumidor semanal, é daí que vem o S, medição da FGV nesse caso, a gente tem o IPC-FIP também, que é semanal, e aí a segunda quadricemana, porque é a segunda semana do mês de novembro. Às 8h25 saiu o Boletim Focus, divulgação do Banco Central, mas Boletim Focus, aquele relatório que traz as perspectivas, as projeções, as expectativas do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos. E esse a gente traz detalhes para vocês daqui a pouquinho. 9 horas da manhã saiu o IBCBR de setembro, não é a prévia do PIB, como gostam de chamar, eu gosto de chamar de termômetro do PIB, até porque ele tem outra métrica, não é a mesma metodologia do PIB, e é uma medição ali com base nas pesquisas mensais que o Banco Central divulga todos os meses depois que as pesquisas são divulgadas. Então, saiu pesquisa mensal do comércio, da indústria, dos serviços e o levantamento sistemático da produção agrícola, o Banco Central tenta trazer esse termômetro para a gente entender como é que está caminhando a nossa atividade econômica, o nosso crescimento, mas com uma metodologia um pouquinho diferente do PIB, por isso que eu não gosto de chamar de prévia diretamente. Às 10h30 da manhã, saiu o Índice de Atividade Industrial do Empire State de novembro. Essa divulgação é feita pelo Fed de Nova York, então Banco Central dos Estados Unidos e a sua regional ali de Nova York. Falando no Banco Central ali, no Fed de Nova York, quem fala hoje às 11 horas, agorinha, é o John Williams. Ele participa da conferência de 2025 de governança e cultura e reformas de cultura, um evento do Banco Central dos Estados Unidos, e às 11h30, quem fala é o Philip Jefferson, e ele fala da economia e política monetária em evento da Distrital de Kansas City. Então aqui, né, você tem dois eventos importantes que têm falas de dirigentes, presidentes, diretores de Banco Central dos Estados Unidos e que devem trazer alguma sinalização em relação à política monetária, principalmente aqui o segundo, embora o primeiro também possa aparecer, e foi o que aconteceu na semana passada, e o que acabou norteando muito a semana. Então, esses dados, essas falas acabam ficando bastante na centralidade, justamente por isso. 11h45 na Irlanda, o Philip Lane fala na Universidade de Galway, lá na Irlanda, ele que é economista-chefe do Banco Central Europeu, e às 12 horas, daqui a pouquinho, meio-dia, saem os dados de investimento em construção de agosto do CETEM. Gente,
Para tudo, vamos voltar. Ao meio-dia saem os investimentos em construção de agosto nos Estados Unidos e às 13 horas quem fala é o Piero Cipollone, ele testemunha no Parlamento Europeu, ele que é dirigente do Banco Central. 15 horas aqui no Brasilzão tem balança comercial semanal, essa velha conhecida nossa, sempre presente aqui na agenda às segundas-feiras. E às 5h35 no Reino Unido, o Christopher Waller participa de evento na Sociedade de Economistas Profissionais em Londres. Então um dia meio morno de indicadores que possam ganhar mais relevância. A gente não tem assim, grandes indicadores, pelo menos aqui no Brasil, tem o IBCBR e o Boletim Focus, mas na dimensão global, o que fica ali mais na centralidade são os dirigentes e diretores de Banco Central. A gente não tem muitos indicadores que normalmente tomam o protagonismo lá fora. A gente tem o IBCBR aqui, mas tirando isso, sem grandes estrelas na nossa agenda hoje. Então já vamos passar pelo nosso fechamento até para entender o que movimentou a sexta-feira, porque a gente voltou a ter fôlego no Ibovespa, mas ali flertamos com os 158 mil pontos, mas não passamos esse patamar. Então o Ibovespa ele ficou perto dos 158 mil pontos, até com um pouco de apoio de Nova York, como vocês estão vendo aí na manchete do nosso site, mas a gente terminou o dia abaixo dos 158 mil pontos e o dólar recuou bem pouquinho, ficou perto da estabilidade, até também movimentado ali por uma levada mais global. Então vamos ver como é que ficaram esses índices, porque o Ibovespa subiu 0,37, muito impactado pelo preço do petróleo. O preço do petróleo acabou levando a Petrobras para o terreno positivo. Isso deu reforço para o Ibovespa continuar com essa alta de 0,37. Além disso, algumas ações mais cíclicas, mais ligadas aos ciclos domésticos. Quando a gente fala ação mais cíclica, são ações que acabam tendo uma maior sensibilidade aos juros, às conjunturas econômicas, às crises também. Então são ações que normalmente sentem mais esse peso, elas têm mais sensibilidade mesmo a qualquer mudança na economia de um país. E por isso que a gente fala que elas são sensíveis a ciclos econômicos. E aí vem o nome, ações cíclicas. Então essas ações mais cíclicas, até ali o setor de varejo, eles acabaram ficando entre os destaques positivos, muito na expectativa de corte de juros aqui no Brasil ainda. Existe uma divisão em relação a quando os juros devem começar a cair no ano que vem, não é um consenso. Alguns analistas acreditam, e algumas pessoas de forma geral acreditam que é no começo do ano que os juros começam a cair. Outras acreditam que vai ser mais no fim do trimestre, então mais ali para o mês de março de 2026. Mas existe um consenso que no primeiro trimestre os juros devem cair, só não sabe se é no começo ou no fim do primeiro trimestre. Mas existe essa expectativa de que os juros caiam aqui. E isso acabou trazendo esse fôlego para algumas ações mais ligadas a esse ciclo e também ao ciclo de juros, porque ações de varejo, por exemplo, acabam tendo essa sensibilidade maior porque dependem de crédito normalmente do consumidor. O dólar caiu 0,02, ficou bem pertinho do 0 a 0, fechou em 5,29, ainda abaixo daquele patamar dos R$ 5,30. E aqui muito por uma movimentação global de enfraquecimento do dólar. O real não foi um destaque, não foi uma única moeda ali que teve esse comportamento. A gente viu o dólar enfraquecer frente aos pares e frente a outras moedas emergentes também na sexta-feira. Então nada aqui de destaque para o nosso realzão na sexta. A Nasdaq subiu 0,13, mostrando recuperação do setor de tecnologia. Setor de tecnologia que vem aí com os holofotes em cima, até por conta dessa desconfiança em relação à sustentabilidade do desempenho das empresas de tecnologia. Então existe essa desconfiança em relação à sustentabilidade desses preços e as ações de tecnologia caíram muito na semana passada por conta disso. Quando uma ação cai muito, ela também atrai pessoas que querem comprar. Então a gente vê esse movimento de recuperação acontecendo em Nova York, mas o S&P 500 não teve a mesma sorte. Apesar de ter ali uma retomada de algumas ações, o S&P 500 também tem um subíndice de tecnologia, apesar da retomada de alguma dessas empresas, não foi o suficiente para levar o S&P 500 para o terreno positivo. Ele ficou ali beirando 0 a 0, mas ficou no terreno negativo. O Dow Jones também teve o mesmo comportamento e acabou até
né, caindo um pouquinho mais. Então, um dia misto lá em Nova York, não foi um dia de também movimento uniforme, todo mundo indo na mesma direção, em bloco, mas os ventos positivos por lá vieram dos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, que também tiveram um comportamento misto dependendo do vencimento. Mas a grande questão que paira ali nos Estados Unidos é a incerteza em relação à divulgação dos dados, porque os dados eles não foram divulgados ou atrasaram por conta do shutdown, da paralisação do governo dos Estados Unidos. E aí a Casa Branca foi ali a público na pessoa da Leavitt, né, e ela falou que talvez esses dados não saiam. E isso gerou uma incerteza muito grande, uma incógnita de como está performando os Estados Unidos de forma geral e como estão performando os mercados lá. Então, como está o mercado de trabalho, como é que estão ali os setores performando? Essa dúvida também coloca a incerteza ali em relação à condução da política monetária. Então, existe toda uma incerteza e até uma espera por essa divulgação ou não para que se tome decisões, seja em relação a juros ou seja em relação a outras questões ali envolvendo as políticas econômicas dos Estados Unidos. Será que a economia está performando bem ou não? E aí, diante dessa indefinição, também existe muita incerteza. E ninguém quer se posicionar na incerteza, ninguém quer entrar em um mercado, sendo que depois podem sair dados que estão apontando para a direção contrária. Então, tanto do lado real como do lado mercado financeiro da economia dos Estados Unidos, existe essa incerteza. E isso pode continuar pairando enquanto não tiver essa solução, essa resolução do impasse em relação à divulgação de dados econômicos ou não. E aí está todo mundo na espera também do Banco Central se posicionar, se corta juros ou não. E nesse cenário, a incerteza, a incógnita cresce, justamente porque não tem dados e parece que o Fed tem que ir tateando e tem que tomar decisão no escuro sem os dados ali divulgados. Então, esse sentimento continua pairando por lá e sempre que a gente tem incerteza, alguns vencimentos de títulos de dívida sobem, justamente porque na incerteza se pede mais juros. Então, o mercado opera dessa forma e não foi diferente em Nova York, não foi diferente na sexta. Mesmo assim, Nasdaq conseguiu um pequeno fôlego por essa recuperação das empresas de tecnologia. Agora, vamos para o Brasilzão, na verdade, vamos para o mundão, né? Porque não é Brasil diretamente, é o novo taco do Trump, porque ele teve uma nova amarelada, laranjão amarelou mais uma vez, e essa vez foi em relação às tarifas recíprocas. Para a gente entender aqui, para ninguém fazer confusão em casa, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque eu vi bastante coisa nas redes sociais essa semana e nesse fim de semana, e aí a gente acaba ficando com dúvidas em relação a como fica o Brasil com essa mudança na redução das tarifas recíprocas dos Estados Unidos. Para quem lembra, para quem acompanhou a nossa novela Tarifa Fatal desde o começo, mas para quem não acompanhou também eu vou relembrar, a gente tem aquelas tarifas recíprocas dos Estados Unidos que foram colocadas a todos os países, e eles chamaram de tarifas recíprocas, de 10%. Era como se fosse um mínimo ali que todo mundo fosse tarifado em 10%. Alguns países tiveram as tarifas adicionais, outros não, que são ali quase tarifas extraordinárias para alguns países ou para alguns setores específicos, como é o caso do aço e do alumínio, que tem as suas tarifas específicas, e o caso do nosso Brasilzão, que tem tarifa de 50% para os produtos exportados para os Estados Unidos. Quando a gente fala dessa redução de tarifas, então o que o Trump voltou atrás no finalzinho da semana ali? Ele voltou atrás em relação às tarifas recíprocas. Então, para o Brasil, ainda continua a tarifa de 40% para alguns itens, exceto aqueles que já entraram na lista de exceções, o restante estava com 50% de tarifa. E aí, Donald Trump, pressionado pelo setor, e eu venho falando disso há um tempão, né, que o setor de alimentos e bebidas, restaurantes e bares estavam pressionando Donald Trump, justamente porque os insumos para restaurante, para bar, para bebida e comida no geral, estavam ficando muito caros. Porque se você já tem uma carne que entra mais cara no país, na ponta do consumidor, depois de todos os processos, ela também vai ficar mais cara. Se você tem um café em grão, um café moído que seja, que entra mais caro nos Estados Unidos,
depois de toda a cadeia, ele também vai ficar mais caro na ponta do consumidor e na ponta ali dos bares e restaurantes. E isso começou a gerar uma pressão e uma insatisfação em relação a esses setores com Donald Trump e também de eleitores em relação a Donald Trump, porque você tem ali esse desgaste por conta de preços subindo. E Donald Trump se elegeu com esse discurso de derrubar a inflação, de uma inflação menor, de que o governo Biden tinha sido inflacionário, então ele iria resolver esse problema. Só que ele coloca tarifas de importação, aí olhando pelo lado dos Estados Unidos, em relação a países que exportam para lá, e os insumos estão entrando todos mais caros, depois de toda a cadeia, e alguns deles passam ali, né, quando a gente fala de alguns setores automotivos, entra e sai dos Estados Unidos várias vezes, então encarecendo em cadeia o produto. E isso desagrada as pessoas na ponta. Então é um desgaste político bastante grande, um desgaste de imagem também, principalmente quando você coloca na sua plataforma eleitoral ali que você vai combater a inflação. E aí, né, essa pressão começou a crescer, e eu já venho falando disso há algum tempo, inclusive uma das vezes que eu falei sobre essa pressão crescente em relação a esses setores de alimentação e bebidas e Donald Trump, que isso poderia gerar um desgaste e fazer ele recuar rápido. Foi falado que eu estava falando uma grande besteira, enfim, tudo mais, porque as pessoas têm uma dificuldade também de sair, às vezes, do modo torcida, né? Então estão ali, por incrível que pareça, gente, tem pessoas que torcem pelo Donald Trump aqui no Brasil, tem defensor de Laranjão por aqui. E aí eu fui colocada como se estivesse falando uma grande besteira, mas isso aconteceu. Olha só que curioso. Depois de toda essa pressão, Donald Trump volta atrás e retira as tarifas de 10%. Como a gente fica nessa voltou atrás, taco do Trump, mais uma vez, mais memes aqui para a gente usar em relação ao Laranjão aqui, o novo taco, com imagens exclusivas do recuo do tarifaço aqui. Então, como é que fica o Brasilzão nessa história toda? Se a gente estava com uma tarifa, olha lá, ele de novo. A gente pode passar uma retrospectiva de fim de ano só de tacos do Trump, de como ele já foi aí mostrado, né, como ele já foi colocado como taco ao chicken out, é por isso que ele está, né, como se fosse um Trump quase sempre amarela, sempre volta atrás. Nos Estados Unidos a gente chama isso de chicken out, e por isso que ele está retratado aí como uma galinha, né, como um chicken. Então, e tem o taco mesmo, que eu vi isso e fiquei até com muita vontade de comer tacos mexicanos. Mas vamos lá, né? Você tem esse recuo, né? Então Trump volta atrás em relação às tarifas recíprocas dos países, e aqui no Brasilzão a gente fica com a tarifa de 40%. E ainda existe, né, quase ali uma desigualdade, porque se os países que estavam com 10 vão ficar com a tarifa zerada, e o Brasil, que é o maior produtor e exportador de café, fica com a tarifa de 40%, vai ter um desequilíbrio entre as tarifas e os preços ainda lá nos Estados Unidos. Então essa questão ainda está sendo resolvida, está sendo discutida, e os produtores de café também estão aqui no Brasil pressionando para que tenha alguma negociação em relação ao café continuar competitivo e também a carne continuar competitiva, porque apesar da redução, a gente ainda fica com tarifas maiores e nós somos exportadores grandes ali para os Estados Unidos. Então os preços podem continuar pressionados, a não ser que isso seja resolvido em breve, porque boa parte da exportação vai para lá. Quer dizer, boa parte da importação vem daqui, reformulando aqui a minha frase. E o café, ainda menor dos problemas, porque existe um monte de gente querendo comprar café brasileiro. Se os Estados Unidos não quiserem continuarem com essa patifaria de tarifa mais alta aqui, deixando esse desequilíbrio, tem muita gente de olho no café brasileiro. Então, isso pode ser redirecionado até com uma certa facilidade. A oferta de café está super apertada, tem alguns países que não estão conseguindo produzir café, assim como o cacau e assim como outras commodities alimentícias. Então, existe um interesse grande aqui em relação ao nosso café. Eu ia falar do Banco Central, mas eu vou pular e vou deixar o foco para daqui a pouco. E eu vou falar do Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio de Freitas, ele acabou aí falando um monte de baboseira na semana passada, perto do fim da semana também, e falou ali sobre educação e também tratou o Brasil como se fosse empresa. A gente sabe que um país não tem nada a ver com uma empresa, né? Você não fala
que um país, quando alguém fala para você que o país é igual a uma empresa ou igual a uma casa, então o orçamento, inclusive, tem que ser igual ali de uma casa, você já pode ficar com o pé atrás porque não funciona da mesma forma e toda vez que você coloca um país em uma lógica de mercado, alguém vai sair prejudicado. Porque um país, ele está pensando no bem-estar da sua população, ele não está visando o lucro. Ele está pensando em como distribuir também, redistribuir os recursos ali de forma que tenha um bom funcionamento do país. Você não está pensando em redistribuir recursos para ter lucro. Então nunca se deve tratar um país como você trata uma empresa, até porque país emite moeda, empresa emite moeda, país emite dívida na própria moeda, a empresa emite moeda e dívida para se financiar e rolar ali depois? Não. Então são situações completamente diferentes e, além de tudo, um deles opera na lógica do lucro e outro não deve operar na lógica do lucro. E até por isso, privatizar ali monopólios naturais são tão problemáticos, porque quando você tem isso na mão de uma estatal ou na mão do Estado, você pode pensar em redistribuir aquele bem, vamos pensar numa água, numa energia, esses bens que acabam sendo monopólios naturais, você tem uma forma de distribuir de uma forma equitária, ali, tentando diminuir as desigualdades, fazendo aquele bem chegar em lugares que normalmente, pela lógica de mercado, não chegariam porque não vale a pena, porque vai custar caro, porque o lucro vai diminuir. Quando você passa isso para a esfera privada, você começa a operar justamente nessa lógica de lucro e prejudicar essas pessoas que poderiam ter o acesso na mão estatal, mas passam a não ter porque não é interessante que se chegue lá, porque não é lucrativo que se chegue lá. Então nunca se deve tratar uma empresa e um país da mesma forma. Não são a mesma coisa e eu acho que Tarcísio de Freitas já deveria saber disso. Mas ele teve uma outra fala muito elitista e muito horrorosa, eu diria, em relação a diplomas. Então a gente vai passar o VT para a tristeza de vocês. Vocês vão ter que assistir Tarcísio de Freitas por um segundinho, porque a gente comenta na sequência. A gente está dando uma coisa para vocês que é fundamental: ferramenta. Ferramenta. Vocês sabem que o mercado é cada vez mais exigente, mais seletivo e menos desapegado dos diplomas. O diploma cada vez tem menos relevância. A competência tem cada vez mais relevância. O mercado está cada vez mais interessado em saber o seguinte: quais são suas habilidades? E menos interessado, onde você se formou? O mercado quer saber cada vez mais: você consegue se comunicar? Você se comunica bem? Porque o bom gerente é aquele que se comunica 95% do tempo dele. Você domina o português? Você se comunica em outro idioma? Você consegue resolver problemas, transformar um problema grande em problemas menores? Você consegue se relacionar com as pessoas, você tem habilidade de relação interpessoal, você consegue se comunicar, você consegue resolver problema. É este profissional que eu quero. O que o Tarcísio está fazendo aqui? Coisas que muitos coaches também fazem, e algo bastante recorrente, inclusive, nesse modelo neoliberal que a gente tem, que é desvalorizar a educação. Então você desvaloriza a educação, você desvaloriza o diploma, fala que não é necessário, porque hoje em dia o que você tem que ser bom? Tem que ser bom em resolver problemas e não ter pensamento crítico e não analisar ali com alguma profundidade algum tema, algum assunto. Então você tem que servir ali de mão de obra, resolução de problemas, ser uma ferramenta, como ele falou. Nesse modelo neoliberal que a gente tem, na verdade, como a gente é colocado? Claro, a gente já é proletário e não tem nada mais do que a nossa prole, certo? Então, por isso que a gente trabalha, daí que vem o nome proletário, a gente só tem a nossa força de trabalho para vender. Só que aí Tarcísio coloca isso no nível máximo. Então, vamos colocar todo mundo realmente como ferramenta desse sistema, vamos colocar todo mundo como resolução de problemas ali, então você só é uma pessoa que resolve problemas e não pensa sobre os problemas, porque é muito mais eficaz, muito mais conveniente se você deixar dessa forma para o modelo explorar os trabalhadores. Então você desvaloriza o diploma, mas muito curioso, porque eu duvido que os filhos de Tarcísio façam um curso técnico só para resolver problemas. Então na casa dele, provavelmente o diploma não é desvalorizado, mas a fala dele sim é essa, porque ele está pensando em um projeto que
se você tiver trabalhadores ali desmobilizados, trabalhadores que não são tão ali capacitados pensando em pensamento crítico, tudo isso você vai conseguir deixar essas pessoas ainda como ali quase subservientes àquele modelo, né? Então vão tratar ali todo mundo como ali peças que são facilmente substituídas, porque é isso que eles querem, tratar as pessoas como se elas fossem só uma ferramenta nessa engrenagem, nesse modelo todo, e que você troca uma por outra, já que está todo mundo ali, inclusive não questionando isso. Muito conveniente essa fala de Tarcísio e muito elitista também essa fala de Tarcísio, porque você sabe que as famílias ali não vão, né, as famílias que querem que seus filhos se formem e tenham uma formação, um pensamento crítico, famílias que têm, inclusive, mais dinheiro e tudo mais, vão continuar colocando seus filhos na universidade, mas outras pessoas podem não ter essa mesma oportunidade, e aqui ele está falando, se você não tiver, não tem problema. Não é só uma desvalorização da educação, coisa que a gente já vê no governo de Tarcísio e outros há bastante tempo, do professor nem se fala, que às vezes é colocado inclusive como vilão, mas também de tentar montar essa mão de obra mais barata que só serve para resolver problema. Então é isso que o Tarcísio está falando. Vamos transformar, né, todo mundo nessa mão de obra, porque diploma para quê? Né? Esse é o questionamento dele. Diploma para ter pensamento crítico, para criticar você, Tarcísio. Talvez por isso que você não queira que as pessoas se formem. Porque se a pessoa tiver 2 neurônios ali pensando em pensamento crítico, ela vai te criticar e vai chegar à conclusão que você está falando uma grande besteira e desvalorizando a educação do país. Então, como dizem os próprios professores em seus movimentos, Tarcísio é uma tragédia, com T de tragédia, para a educação brasileira, para a educação do Estado de São Paulo, e espero que ele nunca seja uma tragédia para a educação brasileira, porque nunca chegue lá. Porque colocar uma pessoa dessa na presidência de um país é uma tragédia completa. Com esse pensamento, é uma desvalorização total do ensino, e não só isso, porque quando você desvaloriza o ensino, também é muito mais fácil de privatizar e de massificar. Isso também atende a interesses muito específicos. Então o Tarcísio aqui está falando para interesses bem específicos que vão se favorecer dessa mão de obra técnica que resolve problemas e também vão se favorecer de uma educação desvalorizada, massificada e privatizada. É para essas pessoas que ele está falando. Não se engane, porque não é para você. Então não deem ouvidos para Tarcísio e para ninguém que fale que faculdade não faz diferença, que diploma não faz diferença, porque tem muitos estudos, e a gente pode trazer aqui no programa, muitos estudos que mostram que sim, faz diferença. Mas ele também não perdeu a oportunidade de ficar quieto e de comparar o Brasil com uma empresa. Então a gente vai passar esse VT rapidinho e a gente já fecha o programa com essa chave de tragédia de Tarcísio. Nós temos tudo, de fato. O que a gente precisa? Política pública para aproveitar isso. Então, primeira coisa, demite seu CEO. Segunda coisa, vamos arranjar todo esse conjunto de operações para a gente trazer para cá o reencontro com o nosso potencial. E a economia do conhecimento é um potencial do Brasil. É isso, né? Aqui você emenda um com o outro, você junta um com o outro, você vê para quem que Tarcísio realmente está falando e para que interesses que ele tem ali o seu trabalho. E pensamento crítico, né, como a gente falou, é uma coisa que precisa na nossa sociedade. A gente precisa de pessoas que tenham esse pensamento crítico e questionem também os nossos modelos aqui de sociedade. E já falando nisso, já puxando esse gancho, eu vou convidar vocês a participarem aqui da nossa pós-graduação, a nossa nova pós e nova turma de Teoria Crítica da Sociedade, justamente, que vai ter a sua aula inaugural, aula magna, no dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 horas da noite. Então você não vai ficar de fora dessa, assiste a aula, conhece o nosso programa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E teoria crítica, pensamento crítico e pensar a sociedade dessa forma é algo que a gente está precisando, e a gente vem aí com professores qualificadíssimos, porque diferente de Tarcísio, o ICL valoriza sim a educação. Então entra aqui em iclmercado.com.br para se inscrever e não ficar de fora, poder assistir a aula, ou aponta a câmera aqui para o QR Code, que vocês já ficam por dentro de tudo, são avisados e podem participar dessa aula que é gratuita, mas precisa da inscrição de vocês, é só o que a gente pede. Agora eu já entrego para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL com William De Luca e Guga Noblat, e eu volto amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá!
Imagina juntar Nancy Fraser, uma das maiores intelectuais do planeta, com Álvaro Lineira, ex-vice-presidente da Bolívia, com Elias Jabbour, com Gessé Souza, com Vladimir Safatli e com alguns dos maiores intelectuais vivos do planeta para ensinar uma pós-graduação de um curso que nunca foi dado no Brasil, que vai ser oferecido por um preço quase que simbólico para as pessoas. É o ICL fazendo história novamente. Dia 27 de novembro, eu vou anunciar para vocês todos os detalhes da nossa pós-graduação, Teoria Crítica da Sociedade. Pela primeira vez esse curso no Brasil, um curso que é muito demandado fora do país e que até hoje não tinha sido oferecido aqui. A gente resolveu oferecer só com os melhores professores do mundo para vocês. Te espero dia 27. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.